Oi pessoal, mais um vídeo da playlist de Cálculo 1, hoje com o objetivo de resolver um exercício que pode ser feito utilizando o teorema do valor intermediário, estudado na aula anterior. Nós queremos mostrar que existe uma raiz dessa equação aqui no intervalo de 0 até 1, beleza? Então como é que a gente começa a fazer isso? Quero mostrar que essa equação possui uma raiz nesse intervalo. Vamos relembrar o teorema do valor intermediário para a gente poder aplicá-lo aqui. Bom, o que ele garante? Se uma função f é contínua em um determinado intervalo fechado de a até b, e se n é um número qualquer entre o f de a e o f de b, com imagens diferentes, o f de a é diferente do f de b, ele garante que vai existir um número c no intervalo aberto de a até b, tal que a imagem desse c seja igual a esse valor n que foi escolhido entre as duas imagens, f de a e f de b. Então, na prática, significa que, dada essa função, definida aqui no intervalo fechado de a até b, se nós pegarmos as suas imagens, f de a e f de b, e escolhermos um valor qualquer aqui entre elas, n, significa que vai existir um c no intervalo aberto de a até b, tal que a imagem desse c seja exatamente esse n que foi escolhido, tá certo? Então, é isso que o teorema garante, e nós vamos utilizá-lo para resolver esse problema. Então, olha só, queremos mostrar que existe uma raiz dessa equação no intervalo aberto de 0 até 1. Então, como a gente demonstra isso? A gente começa observando que essa equação aqui pode ser escrita dessa forma, olha só, somando x dos dois lados, o equivalente a passar esse menos x para o outro lado, e subtraindo 1 dos dois lados, que é o equivalente a passar esse 1 para o outro lado, como menos 1. Então, a equação pode ser reescrita dessa forma. Essa equação aqui, olha só, ela é a soma de uma polinomial com uma raiz. E nós já vimos na aula anterior que soma de funções contínuas ainda é contínua. Então, raiz, a gente sabe que função raiz é contínua e que função polinomial é contínua. Então, a soma entre elas também é contínua. Então, essa equação aqui é com certeza contínua para todos os valores do seu domínio. Então, agora a gente vai calcular as imagens do 0 e do 1, porque o 0 e o 1 são os extremos desse intervalo, ok? Então, o f de 0 é substituir a função aqui onde tem x por 0, o resultado é menos 1, e menos 1 é um valor menor do que 0. O f de 1, por causa desse outro extremo, é substituir o x por 1 aqui e encontramos como resultado 1 também, que é um valor maior do que 0. Então, na prática, o que nós temos? Esse valor aqui, 0 e menos 1, representa um ponto, que vai estar exatamente aqui, 0 no x e menos 1 no y. Já aqui nós temos o x igual a 1 e o y igual a 1 também, a imagem dele. Então, isso gera esse ponto aqui, 1 e 1, esse ponto. Então, nós podemos tomar aqui um ponto qualquer entre o menos 1 e o 1, que o teorema garante que vai existir um alguém aqui nesse intervalo de 0 até 1, que a imagem dele vai ser esse valor. Como nós queremos provar que existe uma raiz, é importante que a imagem desse valor que a gente vai garantir que existe seja igual a 0, porque é isso que é ser raiz, O resultado aqui tem que ser igual a 0. Então, nós vamos tomar o n igual a 0 nesse intervalo entre o menos 1 e o 1, E esse 0 está exatamente aqui, nessa posição, correto? E aí, pelo teorema do valor intermediário, significa que tem que existir um czinho no intervalo aberto de 0 até 1, aqui no eixo x, tal que a imagem desse czinho tem que ser o quê? 0. É exatamente isso que o teorema garante para a gente. Ou seja, se eu pegar a imagem desse czinho aqui, vai bater nesse 0, que foi o valor n que nós escolhemos entre menos 1 e 1. Ora, se existe um c nesse intervalo de 0 a 1, que a imagem dele é igual a 0, significa exatamente que esse c é uma raiz dessa equação. Tá? Então, fica provado que existe uma raiz dessa equação no intervalo de 0 a 1, que era o que nós queríamos provar. Sendo assim, o resultado fica comprovado, tá certo? Espero que tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo do canal. Um abraço, tchau!